E aí, galera? Hoje sou só eu, Rafa tá trabalhando, e eu resolvi gravar um vídeo aqui sobre como tem sido esses primeiros 2 meses aqui em Cork. A gente tá quase para fazer 2 meses. Hoje é dia 20, hoje é dia 4. O dia que eu tô gravando hoje é dia 4 de maio de 2024. E nós chegamos aqui. Gente, na verdade, a gente chegou aqui dia 5 de março. Amanhã faz 2 meses que a gente tá aqui em Cork. E aí eu pensei em gravar para vocês como tá sendo os primeiros 2 meses dentro da nossa experiência. Qual é a nossa experiência? A gente não veio como intercambista, né? Então, muita gente que está aqui na Irlanda grava vídeos como que funciona para intercambistas. E eu senti bastante falta de entender como que funciona dentro do meu caso e do Rafa, que a gente não veio como intercambista. Então, eu estou esperando o meu visto ainda ficar pronto. O Rafa veio com o passaporte europeu e eu vim como dependente dele. Então, esse é o nosso caso hoje. Esse é a nossa condição hoje. E eu senti bastante falta de assistir mais vídeos de como funciona a vida de quem está aplicando para o mesmo visto que eu, para o mesmo tipo de visto que é o Stamp 4. Então, para eu não perder o foco desse vídeo, eu fiz uma linhazinha do tempo aqui para explicar como que tem sido os nossos primeiros 2 meses aqui na cidade de Cork, na Irlanda. Bom, a gente chegou aqui então no dia 5 de março de 2024, há 2 meses atrás. No dia 11 de março a gente mudou para nossa casa, que é essa aqui, onde a gente está hoje, né? Então a gente ficou aí 6 dias em casas temporárias, 3 dias em um Airbnb e 3 dias em um hotel, até a gente conseguir a nossa casa fixa. Foi muito difícil. Parece que assim, foram 6 dias para conseguir a casa fixa. Fácil? Não. Tipo assim, foram 6 dias a gente preocupadíssimos, porque a grana é curta, a gente não veio com dinheiro. é, a gente teve como que eu posso falar? A gente teve que converter do real. A gente tinha transferido todo o nosso dinheiro que a gente tinha antes, a gente transferiu para real. E agora a gente converteu de novo para euro. Então, tudo você ficava vendo assim a conversão, sabe? Cada dia de hospedagem aqui é super caro, aqui em Cork. Então, a gente pagou aí em média 100 euros por dia para se hospedar. Então, imagina 600 euros aí que a gente gastou, um pouco mais, porque na verdade eram 100, não era 100, era tipo assim, de 105 eu acho que foi no Airbnb para uns 120, 130, não me lembro certinho quanto foi o hotel. Mas vamos colocar aí 6. 6 vezes 6, 36. Seria 3.600 por 6 dias. Só que o euro não tá 6 redondo, não. O euro tá tipo 6,50, sei lá. Dependendo, ele tá variando bastante, né? Então, coloca aí mais um pouco aí. Então, sei lá, 4.000 por 6 dias. Foi bem pesado. A gente estava desesperado para achar um lugar fixo logo, porque os dias estavam rolando, o euro estava rolando e a gente precisava de um lugar. Aí a gente ficou desesperado, ficamos procurando todos esses dias acomodação fixa e a gente meio que conseguiu na primeira casa, que foi essa que a gente veio visitar. A gente já tinha marcado algumas outras visitas e a primeira visita que a gente veio foi aqui. E aí a gente quase conseguiu, tipo, tá tudo certo, tararã, era um casal mudando daqui. E aí, de repente, a gente recebe a notícia no outro dia, não deu certo, a pessoa que cuida da casa, né, que é, tipo assim, serviços administrativos, tipo uma imobiliária, um agente de imobiliária, falou que já estava alugado o quarto, teve um mal entendido e tal, e aí quase que a gente perdeu essa casa, e depois disso a gente foi lá, conversou com essa pessoa, enfim, conversamos, né? E resolvemos o problema. Mas assim, deu um frio na barriga enorme, porque, tipo, um dia a gente dormiu pensando, conseguimos no terceiro dia que a gente tava aqui um quarto que a gente gostou, numa região que a gente gostou. O quarto tem banheiro, que era super importante pra gente, né? Que a gente tá aqui como casal, então. Tem um monte de quarto que é tamanho de casal, mas que não tem banheiro, na verdade, a maioria. E aí a gente, nossa, tudo certo, tudo maravilhoso. Esse quarto tem uma vista, assim,
muito lindinha. Eu amo vistas verde. Então aqui tem uma pracinha em frente, assim, é só uma grama, mas fica lindo, né? E principalmente agora que tá florescendo e tal, que a gente tá na primavera. Enfim, então a primeira coisa que a gente conseguiu, que a gente precisava mesmo conseguir aqui, era a questão da acomodação. E a gente conseguiu, deu certo no final das contas, com todo mal entendido, deu certo. E no dia 11 de março, depois de 6 dias que a gente estava na cidade, a gente mudou para essa casa aqui. É uma casa grande, tem 5 quartos no total. Tem 5 quartos no total. E moram só pessoas do Brasil, só brasileiros. Então, a gente gostou muito de ter conseguido aqui logo nos primeiros dias, porque isso ajudou muito para a gente conseguir dar os próximos passos. Que eu vou explicar depois com mais detalhe como que funcionam os próximos passos, assim, é, enfim, para o casal, para quem vem com um que tem passaporte europeu e o outro que vai vir como dependente. Enfim, no dia 11 de março a gente mudou para cá, no dia 17 de março o Rafa fez o primeiro trabalho dele como segurança, organização de um evento, que é um evento super importante aqui, que é o St. Patrick's Day, que é aquele evento que acontece dia 17 de março, que a galera se veste de verde, tem apresentações culturais na cidade, e aí a gente já chegou aqui meio que na festa mais importante para o país, né? É um feriado e é uma data comemorativa aqui muito forte, assim, eu acho que é uma das principais aqui da Irlanda, e a gente já chegou logo nisso e o Rafa conseguiu um trabalho na organização, na segurança desse evento, que foi num domingo. Então, ele fez o seu primeiro trabalho no dia 17 de março. Até o dia 20 de março, ele conseguiu um emprego fixo. Esse foi só um evento, né? Então, foi uma coisa temporária. Mas aí, até o dia 20 de março, eu não sei o dia corretamente, mas entre até 20, 21, eu não lembro exatamente, ele conseguiu, ele recebeu sim de uma empresa e ele estava empregado. Graças a Deus. E depois eu vou falar como que tá sendo a minha trajetória, tá? Isso aqui é só uma linha do tempo para falar, tipo, o que que a gente foi fazendo conforme foi passando o tempo. No dia, então, 20 de março, ele conseguiu o emprego, ele recebeu sim. Só que até ter PPS, até ter um monte de coisa que vai precisando, assim, né? Demorou um pouco. E não só isso, mas a empresa pede um prazo também. Então, no dia 4 de abril, ele teve o primeiro dia de trabalho dele. Ele foi no primeiro dia de trabalho. Depois disso, enquanto isso, o que que eu estava fazendo, né? Então, além de ir atrás de moradia, ir atrás de chip de telefone, conta de banco, todas as burocracias que a gente precisa, uma atrás da outra, se inscrever para ser chamado lá, para fazer o PPS, blá blá blá. Tipo, tudo que vai precisando, porque uma coisa vai dependendo da outra. Você não pode, tipo, eu vou chegar no país e eu vou dar entrada em tudo de uma vez e vou ficar tranquilo. Não, você precisa. Primeiro, você compra o chip. O chip de telefone é o primordial, porque você precisa do telefone daqui. Primeiro, para alguém te chamar para trabalhar. Você precisa do telefone daqui para você abrir uma conta em banco, você precisa do telefone daqui e um endereço fixo para se inscrever lá, para ser chamado para tirar o seu PPS, que é tipo o CPF daqui. Então você precisa do telefone para tudo. Então primeiro você telefone. Só que para você pedir o seu chip de telefone, dependendo da operadora. A que a gente pediu, a gente precisava pedir pela internet e ela chegava em casa. Você não pode comprar numa loja assim simples. Simples não, pelo menos essa operadora que a gente pediu. E aí, como precisava chegar em casa, pensa, a gente primeiro tinha que ter o quê? O endereço fixo. Então, o primeiro ponto era o endereço fixo, depois era o chip de telefone. E depois a gente começou a dar entrada nessa questão do PPS, tudo pro Rafa primeiro. Porque o Rafa é o principal ali nesse cenário, só nesse cenário. Eu tô como dependente dele aqui, então, tipo, primeiro precisava tirar o PPS pra ele, né? Eu não posso tirar o PPS assim, tipo, sem nenhuma justificativa super importante. Então, tudo isso a gente ficou fazendo juntos nos primeiros dias, descobrindo a cidade, descobrindo os lugares, descobrindo como funcionavam as coisas, e indo mesmo, entendendo como que funcionava. Nesse período, até ele começar a trabalhar, eu estava acompanhando ele em tudo.
Então, tirar o PPS, fazer conta em banco, tipo, tava acompanhando, fazendo junto ali as coisas, por mais que eu não tava fazendo tudo no meu nome ainda, né? Porque eu ainda não posso. Por exemplo, uma conta em banco. Teoricamente eu não posso, entendeu? Eu já tentei abrir uma ali e tal, que não é de banco físico daqui também, e também não rolou. A não ser que eu colocar minha residência no Brasil, que no caso eu não quero colocar isso porque a nossa residência agora é aqui, né? A gente precisa ter esse histórico aqui de residência aqui. Enfim, então até o dia 4 de abril, que foi o primeiro dia do trabalho do Rafa, que foi quando. Nossa, gente, que interessante! Eu tô gravando esse vídeo dia 4 de. Deixa eu ver aqui. 4 de maio, tá? Foram tudo dia 4. Dia 4 eu tô gravando esse vídeo. Tudo dia 4 não. Dia 4 eu tô gravando esse vídeo. Dia 5 de março foi o dia que a gente chegou em Cork. E dia 4 de abril foi o dia que o Rafa teve o primeiro dia de trabalho. E aí, um dia depois, que foi o dia 5 de abril, eu enviei os documentos. Então, assim, enquanto o Rafa estava sem trabalhar, eu estava acompanhando ele em todas as burocracias que a gente precisava resolver juntos. Depois que o Rafa começou a trabalhar um dia depois, né, no próximo dia, eu já fui no centro e terminei de imprimir as coisas que eu precisava e tal, e aí eu fiz a aplicação do meu visto. Por que que eu só fiz depois de um mês que a gente estava aqui? Exatamente porque eu tô olhando aqui a linha do tempo, tá? Exatamente porque a gente precisava do número do PPS do Rafa para fazer a aplicação. Eu poderia fazer a aplicação sem, só que aí, tipo, ia ter menos dados lá no formulário, pode ser que eles devolvessem antes, pode ser que eles não me dessem o tempo de visto que eu queria, o primeiro, entende? Poderia complicar alguma coisa. Então, o que que eu fiz? Esperei ele ter o número do PPS, que pelo menos é um documento básico, um número básico que a gente precisava aqui para mandar os meus documentos. E aí fiz isso. Então, um mês depois que a gente chegou aqui, eu enviei os meus documentos. Enfim, então aí depois que eu enviei os meus documentos, exatamente uma semana depois, que foi dia 12 de abril, eu tive o meu primeiro dia de trabalho aqui. Mas foi o meu primeiro dia de trabalho voluntário. Eu não posso trabalhar ainda formalmente falando, então eu não posso ir numa empresa e receber pelo meu trabalho. Eu só posso fazer trabalho voluntário. Eu não estou permitida porque eu ainda não recebi a resposta depois que eu enviei meus documentos, que eu apliquei meus documentos lá para o governo, que hoje está fazendo, então, um mês que eu enviei esses documentos. Eu não tenho a resposta ainda, né? Eles não me enviaram a resposta ainda, então eu não posso trabalhar. Por que eu tô fazendo esse vídeo todo? Para explicar um pouco mais, tipo, como que funciona esse tempo para quem não pode trabalhar, as coisas que eu fui descobrindo nesse decorrer aqui, conversando com as pessoas, pensando, pesquisando, enfim, tirando conclusões minhas aí. Eu estou há 2 meses aqui, eu não posso trabalhar, mas eu resolvi fazer esse trabalho voluntário. Por quê? Primeiro lugar, para ocupar, gente. Não sei se é primeiro lugar, tá? Não sei de ordem de prioridade, mas assim, para ocupar a cabeça. Por quê? É péssimo você sentir que, tipo assim, a outra pessoa tá trabalhando por você. Enfim, mesmo que a gente é um casal, que tá tudo bem, que a gente já combinou isso antes, é uma coisa muito louca, porque, assim, você fica, tipo, meu, você fica aqui na casa, você não pode ir trabalhar e ao mesmo tempo eu tô morrendo de ansiedade, morrendo de medo de não conseguir trabalho logo, sabe? Super ansiosa de não conseguir, sei lá, falar inglês na entrevista. Tô passando por todas as minhas. Agora menos, porque eu comecei a trabalhar, né? Mas assim, super ansiosa. Sem saber o que esperar, sem saber se eu vou conseguir rápido, se eu não vou. É isso. Então, a primeira coisa foi por conta disso também, pela ansiedade. A segunda coisa foi para isso, de alguma forma, é, primeiro, eu doar esse trabalho mesmo, eu não tô fazendo nada de mais interessante em casa, mais importante. Então, para ter essa doação desse trabalho, é um trabalho de caridade, é um trabalho voluntário, então acho que é legal. Eu já fiz outros trabalhos voluntários na minha vida e eu sempre gostei de fazer, então isso tem um valor também especial para mim, mesmo que eu esteja ansiosa, mesmo que eu esteja precisando, como eu não posso trabalhar ainda, então é importante para mim, mas também por conta de
como isso pode soar no meu currículo, por exemplo, como isso pode ser no meu histórico profissional, por exemplo. Ah, então você chegou aqui, ah, você já fez trabalho voluntário, então isso é legal, pode contar pontos aí para eu conseguir um trabalho, por exemplo, né? Um trabalho de fato, né? Que recebe. Outro ponto também para eu treinar meu inglês. Apesar de lá eu não falar o tempo todo, mas eu estou ouvindo o tempo todo, que, diga-se de passagem, é algo bem complicadinho compreender o sotaque aqui Irish. É bem complicadinho, né? Tipo, já estava um pouco mais acostumada com o sotaque britânico, digamos assim. É, e daí o Irish muda um pouquinho mais, e enfim, pro meu nível de inglês aí, eu tô me esforçando, porque é bem difícil mesmo. Tem hora que eu não entendo bulhufas. E aí eu vou, né? Então é para eu ir me adaptando ao sotaque, porque na hora que eu começar a trabalhar, eu vou precisar realmente entender tudo isso para eu aprender o meu trabalho, e enfim, é isso. Então, acho que foram por esses motivos que eu resolvi fazer esse trabalho voluntário. E confesso que, apesar das dificuldades, porque no começo foi meio difícil, eu vou contar o que que é o trabalho, né? No começo foi meio difícil, então eu logo pensei, ai meu Deus, acho que eu vou parar esse, vou tentar outro trabalho e tal. E eu insisti, e de alguma forma isso tem me ajudado bastante. Eu sinto que eu tô menos ansiosa, porque eu tô ocupada, gente. Tipo, mesmo que é 3 vezes por semana, esse que eu combinei, né? Porque vai muito da sua disponibilidade, sua flexibilidade. Esse eu tô fazendo 3 vezes por semana durante 3 horas, então são 9 horas por semana, mas já dá aquele compromisso, sabe, que você tem e tal. Então, eu vou falar um pouquinho do meu trabalho agora, né? Como tem sido, do que é, na verdade. Então, tem um site aqui, principalmente em Cork, mas eu acho que tem na Irlanda inteira, que chama Cork Volunteer Center, que é um centro de voluntariado aqui em Cork. Eu acho que tem para a Irlanda toda, se eu não me engano, tá? Só jogar no Google, tipo, se você estiver em outra cidade que não seja Cork. Mas enfim, eu comecei esse trabalho, ele é em charity shop, que é tipo os brechós do Brasil. Só que aqui os brechós, eles costumam ser meio que uma iniciativa, um programa, não sei se vem do governo, se vem de empresas privadas, mas para fazer caridade. Então, o que que é? Não é um tipo de negócio que alguém abre um brechó, pelo menos eu nunca vi, eu sempre vejo charity shop, que é você compra para ajudar, para fazer caridade, né? E eles vendem e eles revertem esse dinheiro para caridade também. Então, é numa dessas lojas, são roupas usadas, né? E também tem muitas roupas novas. E tem calçados, tem livros, tem CDs e vinil, porque, pasmem, eles usam aqui ainda. Tem coisas no mercado, DVD, gente. Eu acho que a galera tem aparelhos ainda. O que é bem menos comum, pelo que eu vejo no Brasil. Enfim, eu e minhas comparações, né? Ai, ai. Mas enfim, então eu tô lá, eu tô indo 3 vezes por semana. Qual é meu trabalho? Eu trabalho na organização desse brechó. Então eu fico organizando cabide. Tem dia, gente, que assim, você tá quase dormindo em pé. Então você tem que ficar arranjando coisa pra fazer. E aqui eles têm um jeito ali de trabalho que não é acelerando, pelo menos ali, né, na onde eu tô. Não é acelerando, não é te cobrando de fazer mais coisa. É tipo, ó, tá tudo bem ficar parado, sabe? Algumas pessoas, lógico que algumas se sente que aí você fica mais incomodado de estar ali parado e tal, porque às vezes a pessoa vai cobrar, sei lá. Mas é péssimo, porque daí o tempo não passa e eu tenho essa coisa comigo, que eu não posso ficar parada. Então eu fico me cobrando o tempo todo. Então no começo eu tava bem, tipo, estressada por causa disso, porque não tinha atividade pra fazer. As poucas atividades, um dia ou outro que surgia uma atividade de tirar as blusas do cabide, tirar as etiquetas, colocar num saco. Essa era uma atividade, a atividade mais, assim, tensa que eu tinha, a atividade mais ativa que eu tinha. O resto era só arrumar cabide, gente. É tipo assim, roupa que cai do cabide e aí você tem que recolocar no cabide. Organizar pra, tipo, às vezes por cor, né? Porque às vezes a galera vai lá e daí elas tiram as roupas de lugar, enfim. Então é uma coisa muito, muito basiquinha que quase não tem nada pra fazer. Mas eu permaneci ali, que eu acho que, como eu falei, é bem importante para o meu histórico, porque eu quero.
enfim, né, para eu ter uma experiência, para eu ir me acostumando com o sotaque daqui, irlandês. E é isso, tô lá. Confesso que minha ansiedade baixou bastante depois que eu fui lá. Agora que eu tô fazendo vídeo falando com vocês que eu tô percebendo isso, que realmente eu tava muito, muito, muito mais ansiosa do que eu tô agora. Então tem feito bem, eu tô pensando aqui, porque faz um mês que eu enviei os documentos. Tá mais ou menos perto, eu acredito, do prazo, em média, que eles demoram para responder, para dar a primeira resposta do governo. Para dizer, Ana, olha, você pode trabalhar e a gente vai continuar analisando seus documentos, tal, não sei o que, e depois a gente te dá o visto definitivo, digamos assim. Então, eu tô esperando para essa próxima semana, se estiver tudo dentro do prazo médio que eu tenho visto aí, a galera recebendo a primeira resposta. Essa primeira resposta, às vezes eles dão, tipo assim, para um ano. Eles mandam uma carta, e aqui é tudo por carta, tá? Detalhe. Eles mandam uma carta, tipo, ó, é, eu analisei seus documentos, estão ok, e você pode trabalhar durante um ano. E aí depois você já manda de novo e aí você recebe uma permissão para trabalhar durante os próximos, sei lá, 4 anos. Então, ou pode ser que eles já deem direto a carta dizendo daqui 5 anos você volta aqui para ver se você vai ficar, se você vai querer ser, tipo, ser cidadã, né, pedir sua cidadania aqui ou não, enfim, eles podem também dar uma carta ali para direto para os 5 anos, pelo que eu vi, não tenho certeza. Então eu tô esperando para ver como que vai ser essa carta, se eles vão mandar essa carta com um mês mesmo. Eu vou até gravar vídeo quando essa carta chegar. E o meu objetivo de gravar hoje um pouquinho foi para contar um pouco da história de como a gente chegou, em quanto tempo que foi acontecendo cada coisa, mas frisando só, todas essas coisas que foram acontecendo, parece que foi muito rápido, tipo, uma semana depois, 3 dias depois, 6 dias depois, um mês depois, parece que foi, tipo, rápido e fácil. Mas é uma coisa muito relativo, tá, essa experiência. Às vezes você precisa ter, além de todo o preparo, além de toda a informação, você precisa ter um pouquinho de sorte também, porque como a gente sempre vê quem tá assistindo o vídeo da Irlanda direto porque tá pensando em mudar pra cá, porque tá pensando em vir fazer intercâmbio, sabe que aqui tem crise imobiliária, é muito difícil achar um lugar pra você morar. E por mais que aparentemente, ó, tenham empregos disponíveis aí e vai dar certo e tarará, pode acontecer de você não conseguir, ficar muito nervoso, tem o inglês, tem um monte de coisa aí que pode alterar o resultado. Então, essa foi a nossa experiência. Acredito que a gente teve, além de todo o preparo em informações, não vou tirar o nosso mérito, né? A gente pesquisou muito, a gente viu muito, a gente pensou muito em tudo isso, mas também teve aquela pitada de sorte de você, por exemplo, achar para casa onde a gente queria vir, que a gente gostou do lugar aqui e tudo mais. Precisou ter alguém saindo daquela casa, então um pouco de sorte, porque a gente gostou dessa casa, deu certo já essa casa. Talvez a gente estivesse morando em outro lugar muito mais precário, digamos assim, porque a gente não conseguiu uma coisa melhor. Então, também tem essa coisa de sorte, principalmente para moradia. É, e gravei para isso, para ver o tempo de cada um. Tipo, isso é só uma referência porque é relativo. Depende a época do ano que você vem. Depende o fator sorte, né? Se tem alguém saindo de casas boas ou não, porque aqui casa é o fator principal. Já falei casa várias vezes, porque é o fator principal. Mas depende disso, depende a questão do trabalho também, né? Das vagas de trabalho, dependendo da época do ano, diminui a demanda, aumenta a demanda. Então, isso também influencia. Então, essa é a nossa experiência. A gente chegou aqui em março. Se você chegar, tipo, para começar o inverno, pode ser que você tenha outra experiência. Chegar para começar o verão, pode ser que você tenha outra experiência. Na teoria, o inverno é mais difícil de achar trabalho e o verão é mais fácil. Essa é a teoria, tá? Então, pode ser que isso influencie ou não, né? De acordo com o que a gente pesquisou, pergunta e tudo mais, acontece esse tipo de alta demanda e baixa demanda. Mas vai depender de vários fatores. Eu só queria dizer que
como que tá sendo a minha experiência aqui, como esperando há 2 meses pelo meu visto, agora eu tô ansiosa porque eu acho que tá para chegar o primeiro, e aí é onde eu vou o quê? Começar a procurar trabalho, gente, tô super nervosa. Depois eu vou marcar, eu vou gravar um vídeo quando chegar, quando eu começar a procurar trabalho, fazer entrevista, conseguir um trabalho, enfim. Então, é isso. Se você tá por aqui, se você passou por essa experiência, se você tá para vir, vai deixando nos comentários tipo, o que que você pensa, quais são é, os seus receios, a sua experiência, como que você está se planejando para vir, ou como foi a sua experiência, se você já veio, enfim, é isso. E até o próximo vídeo. Um beijo.